Muitas culturas antigas tinham as mesmas crenças sobre um paraíso no Polo Norte. Os nórdicos o chamavam Agartha, para hindus era chamado Paradisha, os gregos de Hiperbórea e os celtas chamam de Avalon, os budistas de Shambhala, mas na Bíblia é chamada de paraíso. No centro deste paraíso está o eixo do mundo, também chamado de eixo cósmico, coluna do mundo e árvore do mundo. Dizem ser a conexão entre o céu e a terra. Aqui está a ilustração da cultura nórdica. Temos Yggdrasil, que é a árvore da vida. Este é Monte Meru, da cosmologia budista, janista e hindu. É uma montanha no centro do mundo que alcança a altura dos céus e repousando sobre ela está a estrela do norte, Polaris. Na cosmologia maia existe uma pirâmide central. A mesma coisa na cosmologia inca e a cosmologia navarro. Então você entende o conceito, e claro que é muito fascinante, mas agora a coisa fica mais estranha. No século XVI, muitos mapas eram feitos demarcando um continente de 4 ilhas ao redor do Polo Norte, em um mapa da Terra plana. O mais popular vem do ano de 1595 por Gerardus Mercator, onde podemos ver uma grande montanha negra chamada de Ruspus Nigra, cercada por um grande redemoinho de água em que 4 poderosos rios afluem. Estes rios dividem uma área enorme de 4 ilhas separadas, que por sua vez remetem aos 4 rios do Jardim do Éden. Nos mapas mais modernos, a montanha central e os 4 rios desapareceram. Nunca mais foram vistas em nenhum mapa. Atualmente dizem que não tem terra alguma no Polo Norte, apenas gelo se espalhando e flutuando de estação em estação. Por que o Polo Norte está sendo escondido de nós? Eles estão escondendo terra no centro da Terra? Será que por isso eles inventaram Papai Noel no Polo Norte, para que quando pensemos no Polo Norte, possamos pensar que é tudo faz de conta infantil? Vejamos o que as escrituras citam sobre o Norte. Dali eu fui para o meio da terra e vi um feliz e fértil lugar, o qual continha ramos espalhando-se continuamente das árvores que estavam plantadas nele. Ali eu vi uma santa montanha, e debaixo dela a água do lado de trás fluía em direção ao sul. Enoque 25, verso 1. Formoso de sítio, e a alegria de toda a terra é o monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Salmos 48, 2. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo. Ezequiel 1, 4. De acordo com Giannini Palmer, o vice do almirante Byrd anunciou em fevereiro de 1947, pouco antes de se aventurar em uma jornada de 2.750 quilômetros através do Polo Norte, ele disse: "Eu gostaria de ver a Terra além do Polo. Essa área além do Polo é o centro do grande enigma." Segundo alguns, acredita-se que durante o voo do vice-almirante Byrd sobre o Polo Norte em 1947, ele disse via rádio que abaixo não havia neve, mas enormes áreas de terra com montanhas, florestas e vegetação, grandes lagos e rios com animais que se assemelhavam a mamutes. Antes de sua morte, havia dito que existia uma terra além do polo que era um continente encantado, um mistério permanente do céu. Aquela terra, segundo outras teorias, era a lendária Rainbow City, ou Cidade do Arco-Íris, lar de uma fabulosa civilização perdida. A ideia de que o reino proibido de Agartha realmente existe não foi apenas considerada como tendo sido apoiada pelo almirante, mas por outros exploradores em todo o mundo. Acredita-se que um mapa feito pelo cartógrafo Henrik C. Beran mostra uma entrada para o interior da Terra, o reino de Agartha. Nesse mapa, o continente antártico pode ser observado sem sua espessa camada de gelo, mas os detalhes mais intrigantes são a presença de passagens subaquáticas que atravessam todo o continente e parecem convergir no local exato, que é identificado como a abertura para a Terra inferior, debaixo das espessas camadas de gelo dos polos norte e sul. Alguns também falam sobre as viagens da Operação High Jump e do Almirante Byrd, onde aeronaves extremamente avançadas foram vistas voando e explorando novos territórios. Não muito tempo atrás, descobrimos um mapa do Terceiro Reich, no qual há várias passagens secretas descritas que foram usadas pelos U-boats alemães para acessar misteriosas regiões subterrâneas, bem como um mapa completo de ambos os polos norte e sul
e o misterioso reino de Agartha. Uma carta, supostamente escrita por Carl Unger, um dos tripulantes de um boot alemão, afirma que haviam chegado ao interior da Terra e que não consideravam retornar. Todas essas histórias parecem ser apoiadas por numerosas descobertas e, recentemente, cientistas descobriram um grande oceano de água nas profundezas da Terra. Eles apontam que é um grande tanque de água que poderia encher os oceanos na Terra 3 vezes. Isso já desbanca a própria cosmologia do globo. Esta descoberta incrível sugere que a água da superfície da Terra veio de debaixo da Terra, como parte de um ciclo completo da água no mundo, assim como as Escrituras revelam. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra do Criador já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, 2 Pedro 3,5. Em vez da teoria dominante que propôs que a água chegou à Terra por meio de cometas gelados que passaram pelo planeta milhões de anos atrás. Não temos como saber o que realmente está lá no polo norte magnético da Terra. O que temos são simplesmente algumas pistas que nos levam a concluir que o mundo espiritual e uma parte do nosso mundo físico que remete a esse mundo espiritual está sendo escondido de nós. Provavelmente, as lendas podem ter um fundo de verdade, um lugar onde o céu e a terra se encontram. Os mistérios do Polo Norte que estão escondidos de nós, e novamente aquele mapa até o 15º século XVI, que mostrava um continente de 4 ilhas com a Montanha Negra no centro, que foi apagado dos nossos mapas. Você observa que essas terras, elas eram demonstradas em qualquer cartografia, qualquer mapa, até o século XVI. Depois, eles passaram por um processo de esquecimento. E o que realmente tem lá nesse local? Nós vamos estar analisando agora sobre que informações nós temos em relação a esse local, que é mencionado pelos cartógrafos da antiguidade, e as lendas e mitos que envolvem esse local. Aí você vê como eles apagaram dos mapas atuais, desde o século XVI para cá, o Polo Norte, as terras escondidas no Polo Norte. E você vê que todos os mapas passaram por esse processo de encobrimento da verdade. Bom, ao mesmo tempo em que o heliocentrismo, que a Terra é um globo girando em torno do Sol e os planetas também, foi tomando espaço e essas verdades foram sendo encobertas. Aí está, com mais detalhes, as 4 terras que existem lá, banhadas por 4 rios, que por sinal são bíblicos, são mencionados no livro de Gênesis, capítulo 2, conforme veremos na narração. Fotos espaciais mostram um grande buraco, encoberto por nuvens, encoberto lá no Polo Norte, uma grande cratera que daria para um lugar subterrâneo. E aí que você vê uma maquete demonstrando realmente como seria esse encobrimento e o que existe debaixo dessa camada superficial. Uma grande cratera, dizem, que desemboca nesses 4 rios e que cercam 4 ilhas, 4 terras diferentes, com seres diferentes que moram em cada ilha, e no centro uma grande montanha negra, uma montanha magnética. Também há a questão do segundo sol, que reside ali, um sol vermelho nesse interior, que projeta de lá de dentro esses brilhos, esse fenômeno chamado aurora boreal, que tem uma cor esverdeada, e isso viria de lado desse segundo sol. Assista nosso vídeo sobre o segundo sol depois. Bom, essas 4 terras são chamadas Jampudvipa, Purva-Videha, Uttarakuru, a Paragodânia, e no centro está o Monte Meru, ou a Montanha Negra. O que tem lá em Jambudvipa? É traduzida como um continente de maçã rosada, a ilha sudeste,
Contém muros de diamante, terraços de lótus com florestas maravilhosas, e essas bordas são cercadas com ouro, e existem portões guardando Jambudvipa como guardiões. As pessoas desse local medem entre 1,5 m a 1,80 m de altura. Sua expectativa de vida varia. Há muitos humanos lá entre eles que se alimentam da árvore que atende os desejos. E na segunda ilha, a ilha oriental, que é Purva Videha, o atributo desse local é uma montanha feita de joias, safiras, esmeraldas, ouro, prata e cristal. Os seres que vivem lá são 2 vezes mais altos que nós e têm rostos semicirculares. São aparentemente pacíficos e desfrutam de longa vida de até 250 anos. Paragodânia é a ilha ocidental dos gigantes. Dizem que os gigantes de lá não moram em casas, mas dormem no chão e têm 7 metros de altura e vivem 500 anos. Não há muita descrição desse lugar, mas dizem que é um lugar pacífico, onde budistas iam completar seu treinamento. Uttarakuru é um local onde os habitantes são muito ricos. Não precisam trabalhar para sobreviver e o alimento cresce por si mesmo. Não tem propriedade privada e tem cidades flutuantes no céu. No centro do mapa, e bem no polo, está uma enorme montanha negra. Essa montanha era feita de magnetismo e é a fonte do campo magnético da Terra. A montanha central é cercada por águas abertas e depois por 4 grandes ilhas que formam um anel ao redor do polo. A maior dessas ilhas, talvez, de 700 a 1.100 milhas, e todos eles têm altas montanhas ao longo de suas bordas do sul. Essas ilhas são separadas por 4 grandes rios que correm para o interior. Todas as direções desse centro estão ao sul. As notas de Mercator nos informam que as águas dos oceanos são levadas para o norte, até o polo, através desses rios, com grande força, de tal forma que nenhum vento poderia fazer um navio navegar contra a correnteza. As águas então desaparecem em um enorme redemoinho sob a montanha no polo e são absorvidas pelas entranhas da terra. Mercator também nos diz que pigmeus de 1,20 m de altura habitam a ilha mais próxima da Europa. Seriam esses os hobbits da mitológica Terra-média? Olaf Jensen foi um viajante que alega ter visitado este lugar na sua parte ocidental, a Terra dos Gigantes. Sustentou que sua história era verdade, mas ninguém acreditava nele e foi trancafiado em um asilo de loucos em seu retorno à Europa. Olaf descreve uma cidade central, no mais alto planalto montanhoso do continente anterior. Esse deve ser o Monte Meru. Ele então descreve 4 grandes rios que se originam deste ponto central. Os nomes dos rios são Eufrates, Pison, Gion e Hiddekel. Os mesmos 4 rios mencionados em Gênesis 2, que fluíam do Jardim do Éden. Sim, isso esclarece outros muitos mistérios mitológicos e o mundo espiritual que reside dentro da nossa dimensão. Demônios, Néflins, híbridos e toda sorte de elementos celestes que se fundem à nossa dimensão terrena. Pode realmente haver uma gigantesca montanha magnética no Polo Norte ou borda norte, cercada por 4 ilhas separadas por grandes